Oi, turma, boa tarde. Na verdade, bom dia para vocês, né? Hoje eu vim aqui gravar uma aula para vocês sobre a Guerra Fria e a descolonização afroasiática. Bom, como falei para vocês no vídeo anterior sobre a Guerra Fria, ele foi um momento histórico assim muito conturbado, né, no cenário mundial. Por quê? Porque o mundo estava dividido em duas ideologias, a ideologia capitalista e a ideologia soviética, que é o socialismo, né? Bom, é importante destacar que a questão da descolonização afroasiática, a gente está trabalhando com a questão de continente. Dois continentes, o continente africano e o continente asiático. E que em 1950 e 1960, mais de 40 países eles conseguiram a sua independência em função do crescente sentimento de nacionalismo, né? De tu se sentir pertencente ao teu próprio país, a servir ao teu país e amar a tua nação. Bom, e isso se deu por quê? Devido ao enfraquecimento de grandes potências econômicas. Principalmente as potências coloniais, que foi as que realmente atingiram essa questão da descolonização. Que foi a França, a Inglaterra e também o fato deles terem o apoio da União Soviética. Bom, gente, um fator muito importante a destacar é que esses países que ficavam tanto no continente africano quanto no continente asiático, eles eram diretamente influenciados por governos neocolonialistas, governos imperialistas, governos que exploravam a matéria-prima, as fontes de materiais, tudo os bens naturais, tudo que era fornecido nesses países era explorado por essas potências europeias. E quem eram essas potências europeias? Elas eram, em grande partida, assim, os historiadores levam em consideração a questão do Reino Unido. Foi o país que mais explorou, principalmente o continente asiático e africano. Bom, gente, assim, a África e a Ásia, eles têm sido grandes alvos, né, como eu falei para vocês, do neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? É a influência de um governo para ter um fornecimento de mão de obra barata, matéria-prima, de fácil acesso. E também que ele tenha participação política e tudo mais. E o que isso tem como consequência? Um grande domínio europeu dentro dessas terras, tem desrespeito às culturas de pessoas que estão presentes, pertencem a essas terras e tudo mais. O que aconteceu? Durante o evento da Guerra Fria, né, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, Holanda, França, Bélgica, entre outros, buscaram se apropriar de recursos naturais, que eu já falei os motivos para vocês, e que resultaram numa conferência de Berlim. E essa conferência de Berlim, ela ocorreu em 1985, perdão, e o objetivo dela era dividir o continente. E essa divisão, é importante destacar que ela não foi feita pelos políticos de lá, pelos políticos africanos, asiáticos. Não, gente, ela foi feita por potências europeias. Eram pessoas de outros países indo a caminho da África e da Ásia para dividir o continente, sendo que aquele continente não é deles, eles invadiram o local, entendeu? E com essa invasão eles começaram a dominar, a explorar, e com isso eles queriam partilhar para poder ter uma exploração organizada entre esses grandes países, que eu já citei para vocês. O que acontece, gente? Bom, gente, em continuidade, a independência desses países, ela aconteceu em maior parte, né, devido ao fato de que os seus próprios colonizadores, eles deixaram meio que o país de lado. Por quê? Com o final da Segunda Guerra Mundial, muitas potências mundiais, elas caíram, exceto os Estados Unidos e a União Soviética. Então, assim como tu tem que sustentar teu próprio país, tu tem que sustentar o país que tu tá explorando, né? Tu tem que mandar militares pra lá, tu tem que mandar teus representantes, para que eles consigam tirar, por exemplo, matéria-prima daquele ambiente. Então, o que acontece? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos países se encontraram desestabilizados. Então, esses próprios colonizadores que estavam presentes em grandes partes na Ásia e na África, eles começaram a falar assim: você quer sua independência, você tem esse sentimento de nacionalismo? Então pronto, assuma seu território.
Outros já foram à base de guerra, né? Tiveram que guerrear, tiveram que ter disputas políticas e diplomáticas e apoio também da União Soviética e dos Estados Unidos para poder se tornar independente, principalmente da União Soviética. E por isso que é importante a gente destacar que em alguns casos a independência foi negociada com antigas metrópoles que consideraram poderes da elite local. E outra forma, como eu falei para vocês, foi a guerra, né? Que levou a colônia a buscar apoio militar internacional contra a sua metrópole, ou seja, ou os Estados Unidos ou a União Soviética. Bom, gente, o que aconteceu com esses países que se tornaram independentes? Em grande parte, a gente pode dizer assim, que eles se tornaram, né, ficaram conhecidos como países do terceiro mundo. Por que países do terceiro mundo? Porque ele foi composto de nações que não se alinhavam nem à ideologia da União Soviética e nem à ideologia dos Estados Unidos. Ou seja, não era adequo nem ao comunismo e nem ao capitalismo. Então, esses países, eles se uniram e realizaram um evento chamado de Pan-Africanismo. O que é esse Pan-Africanismo? Ele vem com o objetivo de promover uma campanha que valorizasse a autonomia da África, por exemplo. Não, é isso, na verdade. Que viesse para promover a autonomia da África e preparando também aquela questão do sentimento de nacionalismo africano. Isso foi um evento realizado pelo continente africano. Já também ocorreu a questão da Conferência de Burgee. Essa Conferência de Burgee ela tem alguns pontos principais, porque ela é a união desses países que são considerados do terceiro mundo, que não se encaixam em nenhuma das duas ideologias, né, dessa bipolarização mundial, e ela vem ser formada, pela maior parte, por países asiáticos. Isso é um ponto muito importante de se destacar. E ela estabelece uma força política entre os países da Ásia e da África, que são conhecidos como esses países de terceiro mundo, e é importante a gente destacar que o Oriente Médio ele faz parte do continente asiático, ou seja, ele também fez parte da Conferência de Burgee. E o objetivo deles também era se tornar independentes de influências estadunidenses. E também que eles tivessem, né, uma participação entre si e que eles pudessem despertar um sentimento de nacionalismo e de cada um correr atrás para reerguer e colocar e construir, na verdade, uma potência dentro do seu próprio país. Então, gente, um dos outros pontos principais sobre essa questão da Conferência de Burgee é também o reconhecimento da soberania e autodeterminação dos povos, a igualdade entre as raças, e respeito pela justiça e acordos internacionais, é a busca por solução pacífica de conflitos, é colocar os países num posto de um país não mais colonizado, e sim um país independente, um país que auto se governa, que tem soberania, tem participação popular ou não, mas aí já é uma outra característica, mas que é um país independente. E assim, gente, é importante a gente destacar também que com o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, os países imperialistas tiveram que arcar com as suas reconstruções, né? Como eu falei para vocês no início. Então, ratificando tudo aquilo que eu já disse, sim, gente, então, sobre essa questão da descolonização africana e asiática e os motivos que levaram para que isso acontecesse e como foi visto pelo cenário mundial, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês. Infelizmente, a gente não conseguiu dar essa aula presencial, então esse vídeo veio com o objetivo mesmo de complementar a ideia, né, de que vocês possam aprender, além dos conteúdos que vão ser passados também pela professora de maneira independente, e que vocês consigam resolver a atividade que a gente passou e que também possa ajudar para estudos futuros, para Enem e tudo mais. Enfim, eu agradeço, muito obrigada pela atenção mais uma vez, eu desejo para vocês um ótimo dia e fiquem com Deus. Muito, muito obrigada.